Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Havendo Salomão terminado de edificar a casa para Deus, que era o desejo de Davi, pai de Salomão, e ele fez a vontade do Senhor, a vontade do seu pai, Davi, e construiu a casa. E ele ora pedindo para que Deus abençoe, que Deus atente para as orações que seriam feitas naquele lugar. E Deus pega e, ouvindo as orações de Salomão, Deus fala para ele assim: eu ouvi tuas orações, eu ouvi a tua súplica, e que você fez perante mim. Eu santifiquei a casa que você edificou para mim, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos estarão sobre esse lugar todos os dias. E se você andar perante mim, como andou o teu pai, com interesse de coração e com sinceridade para fazeres tudo o que te mandei, e você guardar os meus estatutos, os meus juízos, então eu vou confirmar o teu trono, o teu reino para sempre, como eu falei acerca disso para o teu pai Davi. Não faltará varão sobre o trono de Israel. Essa era a promessa que Deus tinha feito para Davi, que se cumpriria no tempo de Salomão. Mas ele falou assim também, só que tem uma coisa: porém, se você e os teus filhos, de qualquer maneira, de alguma forma, vocês se apartarem de mim e vocês não guardarem os meus estatutos, os meus mandamentos, que eu propus para o teu pai, propus para você e para a tua geração, e eles, teus filhos, forem após outros deuses, se encurvarem perante eles, então eu destruirei Israel da terra que eu lhe dei, e a casa que eu santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será como se fosse uma piada no meio do povo. E será que essa casa tão linda, tão bela, tão construída, tão exaltada, ela será esquecida. Todos que passarão por ela vai dizer: mas o que aconteceu com essa casa? Por que o Senhor fez isso com ela? E o povo dirá: porque eles se apartaram de Deus, esqueceram o Deus que tirou eles da terra do Egito, e foram após outros deuses, se encurvaram perante eles, serviram outros deuses. Por isso que o Senhor trouxe sobre eles este terrível mal que vocês estão vendo hoje. Então, Salomão, Davi andava nos presença de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Vem Salomão e Deus promete. Davi queria construir uma casa para Deus habitar, mas Deus não habita em casa feita por mão de homem, mas Deus iria habitar no meio do povo, é claro que simbolicamente. Aí Salomão constrói aquela casa, porque Deus falou que Salomão iria construir. Salomão constrói aquela casa, todas as coisas boas começam a acontecer, e Salomão faz uma oração agradecendo a Deus que todos os povos que viessem ali fizessem aquela oração voltado para aquele lugar ou naquele lugar, seriam atendidos por Deus, e que Deus ouvisse mesmo que eles errassem, que eles pecassem, que Deus ouvisse, tivesse misericórdia daquele povo, se eles clamassem, Deus ouvisse dos altos céus e atendesse o clamor deles no futuro. Então Salomão faz uma oração lindíssima para Deus. Aí Deus fala para ele assim: eu vou andar com você como andei com teu pai Davi, mas tem um detalhe: se os teus filhos, se quem vier após de você, a tua geração, se desviar da minha presença, eu quebro o meu pacto que eu fiz com você, com teu pai. Não vai faltar varão, não vai. Só que você vai ser encurtada a vida, o reinado daqueles que vierem depois de você, porque se eles andarem fora da minha presença. Então hoje nós vemos o que acontece nos dias de hoje. Vemos muitos pais que são homens cheios do Espírito Santo, que oram, que consagram, que sobem um monte, que fazem oração de madrugada, fazem vigílias, né? Hoje em dia até é meio vigília. Hoje vão dizer: o que é isso? É um prato de comer? Porque de tanto que os filhos de hoje não sabem o que é uma vigília. Então, se permanecesse na presença do Senhor, continuasse fazendo, Deus ia abençoar. Então, esses pais no passado oravam, jejuavam, subiam um monte, faziam oração, culto nas praças, tudo isso. Só que criaram filhos que não fazem nada disso. Não ensinaram seus filhos na presença do Senhor. E Deus fala ali
que não vai ter compromisso. E Deus falou que se os teus filhos que viessem não me honrassem, não me obedecessem, não andassem nos meus caminhos, eu não ia ter compromisso com ele, eu ia desarraigar eles desta terra. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso se vocês não me obedecerem no futuro. E Deus falou, se ajoelhassem perante imagem de escultura, se ajoelhassem perante outros deuses, Deus tem na palavra dele, diz que é pecado de idolatria, é o mesmo pecado que feitiçaria. E Deus fala ali que se por um acaso o nosso filho fizesse isso, o povo de Israel fizesse isso, era como se fossem feiticeiros. E os feiticeiros eram mortos naquele tempo. Então é muito sério pegar e se ajoelhar perante imagens de esculturas. Deus proíbe mesmo. E aqui Deus falando com Salomão, falando assim, eu vou destruir, vou jogar esse povo, não quero mais eles na minha presença, não vou aceitar as orações deles, se eles fizerem todo o mal que eles... se eles se afastarem de mim e fizerem todo esse mal perante mim, perante os meus olhos, eu não vou querer eles. Então, muitas vezes nós somos servos de Deus, nós servimos a Deus, nós criamos os nossos filhos na presença do Senhor, mas nós não sabemos o que nossos filhos vão se tornar lá no futuro. Se por um acaso o que eles vieram a fazer não tem nada conosco, não foi nós que deixamos acontecer isso aí, conosco não vai acontecer nada. Agora, se nós contribuir para isso daí, Deus não vai ficar feliz com a gente. Nós vamos pagar um preço muito alto, porque nós não cumprimos aquilo que Deus exigiu que nós fizéssemos. Porque nós não temos que fazer, achar que os nossos filhos têm que servir a Deus só se quiser. Não, a nossa obrigação é criar nossos filhos no temor de Deus, ensinando desde pequenino. No caso, Davi ensinou Salomão desde pequeno a servir a Deus, até que Salomão cresceu, se tornou rei. Após a morte de Davi, foi ungido a rei, antes de Davi ser morto até. Depois Davi morreu, Salomão é ungido, começa a reinar no lugar de Davi, né? Então, se Salomão fosse um péssimo filho, com certeza Deus não ia escolher ele como rei. Com certeza o próprio Davi não ia querer que colocasse ele no lugar dele se ele fosse um próprio filho, um bom filho. Porque Deus, ele não gosta de coisas ruins, de coisas más. E ele fala para nós termos compromisso, sabedoria no trato, no cuidado com nossos filhos, no cuidado das coisas santas, para nós ensinar os nossos filhos. E Deus fala também na palavra que é para ensinar deitando, levantando, comendo, andando, fazendo tudo o que fizer. Quer dizer, significava que era 24 horas. Tudo que eu fizesse, eu tinha que fazer os meus filhos ver que eu servia a Deus, que Deus era o primeiro lugar na minha vida. Então, Davi teve esse compromisso, Salomão teve esse compromisso, só que depois, mais tarde, muitas coisas ruins vão acontecer na vida de Salomão. Só que eu quero me ater só nesse capítulo 9, do 9 até o 1, do capítulo 9, versículo 1 até o verso 9, onde Deus fala com Salomão, se você obedecer, você vai ter todas as bênçãos que virão sobre tua vida. Se os teus filhos obedecerem, terão todas as bênçãos que eu prometi para o teu pai Davi. Então, o que nós temos que fazer? O que eu quero falar neste momento é sobre a obediência. Obedecer a Deus sempre, sobre todas as coisas. Ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Sermos fiéis a Deus, porque a seu tempo Deus vai fazer o que é certo na nossa vida. E os nossos filhos, mesmo que eles saiam da presença do Senhor, eles voltam mesmo chorando, mesmo com lágrima, mesmo por dor. Se não vem pelo amor, vem pela dor. E os nossos filhos vão voltar na presença do Senhor. Pai e mãe, fique na presença do Senhor, não saia. Não saia. Se você fez tudo que você tinha que fazer, se você cuidou dos teus filhos da maneira que você teve que cuidar, se você foi um pai bom, uma mãe boa, se você fez a tua parte, descansa no Senhor, que Deus vai cuidar do teu filho e da tua filha, onde quer que o teu filho e tua filha estiver, Deus vai buscar e vai trazer. Continue orando. Não perca a esperança. Ore pelos teus filhos. Coloque teu joelho no chão.
Clame a Deus pelos teus filhos, porque Deus vai ouvir dos altos céus e vai atender. Deus vai quebrar o jugo que está na mente, no corpo dos teus filhos, onde quer que eles estejam, dos nossos filhos. Se eles estiverem fora da presença do Senhor, Deus vai trazer eles novamente. Confia que Deus é fiel para fazer muito mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Tá bom? Era isso que eu queria falar, sobre a obediência. Davi obedeceu, Salomão obedeceu, e é isso aí, nós temos que obedecer a Deus, obedecer aos nossos pais e sermos exemplo para nossos filhos, para que nossos filhos se lembrem, mesmo que se desviem, vão se lembrar que os pais buscavam a Deus, os pais tinham comunhão com Deus e eles também vão sentir esse desejo de ter. Tá bom? Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.